Chegamos ao último episódio do Viver Difícil do ano. Nesse vídeo eu pretendo dar uma passada geral nos acontecimentos, desde o nosso vídeo anterior. Vou também sumariamente olhar toda a minha carteira, explicar com mais detalhes 2 fundos imobiliários que eu tenho atualmente e colocar uma nova posição dentro da carteira do Viver Difícil. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, dar a passada geral na carteira, colocar uma nova posição, falar do que aconteceu no último mês, vou lembrá-los novamente sobre o Viver de Renda. Meu curso que atualmente está na 23ª turma, e aí já fica a indagação, que outro curso de finanças tem tantas turmas assim, é tão longevo no mercado brasileiro? E nós temos essa longevidade toda devido à qualidade do material e à missão também de pegar até mesmo o mais completo leigo a respeito de finanças, de investimentos e transformar esse indivíduo investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões, montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser fazer parte da próxima turma e também ter mais informações sobre como funciona o Viver de Renda, há um link aqui na descrição do vídeo, e através dele você pode ter essas informações e também entrar na lista de pré-matrícula. Dado o nosso recado, vamos agora ao assunto do vídeo, começando pela passada geral naquilo que aconteceu desde o último episódio. Então, no cenário nacional, nós tivemos os dados de inflação de novembro que vieram abaixo do consenso, em 0,28. No acumulado de 12 meses, nossa inflação está em 4,68. Esse número ele fica abaixo do teto da meta que nós temos de inflação para esse ano. O centro da meta é 3,25, o teto é 1,5 pontos percentuais para cima. Não que isso tenha muito peso, até porque o Banco Central já não tem mais como influenciar na inflação de dezembro. Evitar, por exemplo, uma queda da Selic na última reunião não alteraria em praticamente nada, porque isso não tem efeito imediato. Mas é interessante notar que nesse ano nós conseguimos cumprir a meta de inflação, ou ficaremos muito próximos disso, depende dos dados de dezembro. Esse movimento, assim como eu falei na quarta-feira passada, ajudou novamente a consolidar essa percepção de Selic em queda, de que não é um movimento forçado, ele é simplesmente estrutural, já acontece desde agosto e deve continuar se repetindo no ano de 2024. E a expectativa que nós temos para uma Selic terminal em 2024 fica na casa dos seus 9,25. Ou seja, o que se espera é uma queda continuada da Selic no ano que vem. E se antes se discutia muito se esse movimento iria até uma Selic de 2 dígitos, de 1 dígito, agora quase todo o mercado está comprando a tese de que sim, nós veremos novamente a Selic voltar até o patamar de 1 dígito. E outra coisa que corrobora com isso é o movimento que deve acontecer no mercado americano. Porque o que nós vimos lá foi uma subida de taxa posterior à nossa. Aqui no Brasil nós diminuímos muito a taxa, depois subimos ela rapidamente, e só depois Europa e Estados Unidos começaram a subir suas taxas de juros. Diga-se de passagem, subiram muito menos do que a gente, pelo menos em termos absolutos, só que mesmo assim, a subida da taxa de juros americana, que levou a Fed Funds Rate para o patamar entre 5,25 e 5,5, foi a maior subida de taxa de juros para o mercado americano das últimas 2 décadas. E esse movimento parece ter chegado ao fim. Se a gente pega aqui essa tabela que eu estou colocando na tela, que mostra as probabilidades de movimentação da Fed Funds Rate nas próximas reuniões do FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom lá nos Estados Unidos, veja aqui nessa parte em azul que nós temos a expectativa da maioria, e às vezes é uma maioria muito ampla, quanto aos movimentos que devem acontecer. Enquanto na horizontal nós temos as taxas, porque lá a Fed Funds Rate não fica igual a Selic num patamar exato, ela fica dentro de uma banda de variação. Na parte vertical que nós temos são as datas das reuniões previstas do FONC. 13/12 de 2023, 31/1 de 2024, e aí vai avançando para março, para maio, junho. E repare o seguinte, para a reunião que nós tivemos em dezembro, a expectativa de manutenção da taxa era de 98%. Se você olha lá na taxa entre 5,5 e 5,75, só 2% do pessoal tinha uma expectativa de uma provável elevação. Depois essa expectativa cai mais ainda para as próximas reuniões, então quase ninguém acredita que a taxa vai continuar subindo nesse momento. A maior parte do pessoal tem expectativa de manutenção. Até que, na reunião de maio, a maior parte das expectativas já estão em queda. Para a reunião de 1º de maio, 48,1 apontam que esperam uma Fed Funds Rate entre 5 e 5,25, já colocando uma queda dessa taxa de juros. Se a gente não for pegar a maioria, mas ainda uma votação ampla, veja que para a reunião de março nós já temos 45,8 acreditando em queda, contra 49,5 acreditando na manutenção, ou seja, já está bem dividido. De modo que isso mostra que, pro primeiro semestre, nós temos grandes expectativas de que o movimento de queda de juros comece a acontecer no mercado
mercado americano. O que se discute é quando. Os mais otimistas esperam que isso aconteça ainda no primeiro trimestre, os mais conservadores acham que demorará um pouco mais. Só que ainda colocam fichas de que isso acontece no primeiro semestre, e vamos lembrar que o mercado se adianta. E quando essa taxa começa a cair lá fora, isso é muito bom para mercados emergentes e para ativos de risco, o que nós podemos ver até no próprio resultado do IFIX desse ano. E aí, já cortando para o nosso índice de fundos imobiliários, no momento, o IFIX tem um resultado acumulado de mais ou menos 11%. Desde o nosso último episódio, ele praticamente não variou, ele ficou dentro ali de uma banda de variação muito curta, próxima da máxima que ele atingiu no ano, mas se a gente for pegar a variação foi de 0,38% apenas, desde o nosso último episódio. E hoje nós estamos bem próximos desse patamar, que foi a máxima lá em 3 de janeiro de 2020. E se nós olhamos a figura da movimentação do IFIX no ano, tem um ponto muito interessante. Vejam que quase toda a subida do IFIX ela veio praticamente num período de poucos meses. Porque antes o IFIX estava meio parado de lado, com uma leve queda, e depois ficou meio parado no topo, também com uma leve queda. E o interessante de notar, nesse período no meio, que vai desde 14 de abril até 11 de agosto, foi que esse movimento não aconteceu descolado do movimento na renda fixa. Porque embora durante esse período aqui a nossa taxa Selic estivesse praticamente parada em 13,75, eu digo praticamente parada porque nós tivemos a reunião do Copom em agosto, no dia 2, que já começou a reduzir a Selic. Então veja que no dia 11 ela já havia caído. Mas durante boa parte desse movimento amplo, ela estava no mesmo patamar. Então por que nós começamos a ver o IFIX subindo? Principalmente por conta do movimento dos juros futuros, que adianta aquilo que vai acontecer no mercado. Se a gente olha, por exemplo, o título Tesouro IPCA+ 2035, vamos pegar ele como referência. Em março, a taxa dele estava em 6,48, foi uma máxima do período. Já em agosto, nós chegamos a uma taxa mínima de 5,12, justamente nesse dia 11 de agosto. Então veja que esse movimento de queda da taxa do Tesouro IPCA 2035, ele foi praticamente espelhado na subida do IFIX, porque esses juros futuros têm muito peso no nosso índice de fundos imobiliários. E agora, enquanto o índice ficou meio parado, se a gente continua olhando esse título, e eu vou dar ênfase aqui colocando um quadrado vermelho nessa parte, veja que a subida das taxas do Tesouro IPCA 2035 deu uma atrapalhada na dinâmica de valorização do IFIX, de modo que se essas taxas vierem a cair mais, e com uma queda sustentada da Selic, não pode ser uma queda que simplesmente é uma canetada do Banco Central, porque isso teria um comportamento até diferente. Ao invés de derrubar a taxa de longo prazo, ela pode fazer ela aumentar, porque o mercado entende, nossa, o Banco Central está diminuindo tanto os juros agora, que no futuro teremos uma inflação mais alta, e para acontecer essa inflação mais alta, precisaríamos de mais juros. Então o que a gente vê é um acentuamento da inclinação da curva. Mas se a queda for sustentada, for uma queda responsável, essa diminuição da taxa de longo prazo, que depende de vários fatores, não só de Selic, depende, por exemplo, de responsabilidade fiscal, de mais arrecadação por parte do governo, de corte de gastos, que é uma coisa que a gente sabe que não deveremos ver, mas se víssemos seria melhor, de superávit comercial, então tem muita coisa em jogo. Porém, se essa taxa começar a cair, melhora para os fundos. E aí o ponto é, será que vai cair? Bom, nós temos argumentos a favor e temos argumentos contra. Contra, nós temos o fato de que aquela meta de déficit zero, que foi colocada lá na época do arcabouço fiscal, quando estavam divulgando o novo arcabouço, ela não deve ser cumprida no ano que vem. O que se discute é o quanto que ela não será cumprida. Até porque, vamos lembrar que 2024 é um ano de eleições municipais. E se nós pegamos aqui a opinião do José Guimarães, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, ele afirma, segundo o Estadão, abre aspas, se tiver que fazer déficit, vamos fazer, ou a gente não ganha a eleição. Então esse seria um argumento contra esse movimento. Porém, se a gente pensa em cenário externo, e os juros lá fora, nos Estados Unidos, a economia mais poderosa do mundo, sempre influenciam os outros países, o que nós vimos com a taxa dos títulos públicos, dos treasuries americanos, o equivalente aos nossos títulos aqui oferecidos por investidor pelo Tesouro Direto. E se nós olhamos as taxas, principalmente para o título de 10 anos, que é um título muito importante, baliza muita coisa, os juros que já chegaram a 5% agora estão em 4,16%, conforme você pode ver nesse gráfico. E durante a época que essas taxas avançaram, e aqui eu não falo de Fed Funds Rate, que é definida ali pelo FONC, mas sim numa taxa que é definida por negociação de mercado, que até pode ter uma interferência do governo. O governo pode ficar, por exemplo, comprando títulos de longo prazo, porque esse movimento de compra aumenta o preço do título e faz a taxa implícita ficar mais baixa. Então, pode haver um nível de interferência, mas veja que é uma interferência que ela é muito mais difícil de ser feita em comparação a uma reunião onde você fala, não, a taxa agora é essa. E quando nós tivemos um movimento de subida da taxa, várias bolsas de países emergentes, inclusive a nossa, sofreram. Quando essa taxa começou a cair, os ativos de risco em várias partes do mundo começaram a andar. Então, uma queda sustentável dessa taxa também seria interessante para o nosso mercado, e nisso eu incluo os fundos imobiliários, porque afinal de contas também mexe com a nossa taxa interna. De modo que se esse for o movimento predominante, apesar dos ruídos no Brasil,
tudo leva a crer que nós teremos uma continuidade de um mercado com resultados positivos para ativos de risco, assim como nós tivemos nesse ano. E aí muita gente pode achar, poxa, mas o IFIX subiu só mais ou menos uns 11%. Mas vamos lembrar que fundos imobiliários são um mercado ultra ineficiente, com poucos participantes. Esses participantes muitas vezes sem capacidade de interpretar as informações que são dadas pelo mercado. O pessoal compra só o fundo que paga maior dividendo. De modo que aquele que sabe fazer o dever de casa costuma superar em muito o IFIX, que é o que, por exemplo, acontece com a minha carteira. E dito isso, já vamos dar uma olhada, uma passada geral em como a carteira se comportou nesse último período. Para isso, eu vou acessar minha carteira dentro do MyProfit, o programa que eu uso para consolidar as informações dos meus ativos, tanto aqui no Viver de FIIs quanto no Viver de Ações, e que também me ajuda bastante na declaração do imposto de renda, que é um encontro inescapável que eu tenho todo ano com a Receita Federal, previsto para o final de maio, e que geralmente me consumia muito tempo de lançamento de dados. Com o MyProfit, esse tempo ele se reduziu muito. E quando eu falo muito, foi de horas para questão de minutos. E pensando na chegada deste compromisso no ano que vem, fica o convite para você conhecer esse programa. Para quem quiser, há um link aqui na descrição ou um QR Code na tela, você pode usar qualquer um dos dois caminhos, e assinar o MyProfit com desconto de 10%. Também pode utilizar o cupom PERINI10, se você acessar por algum outro link. Feito esse disclaimer, já estou aqui com o MyProfit aberto. Primeiro vou olhar a parte do meu patrimônio em dezembro. Então veja que ao todo, nos 8 fundos imobiliários que eu tenho em carteira, nós investimos R$620 mil, e desse patrimônio, as posições da maior para menor são RBRF11, um fundo de fundos, depois XPML, que é um de shopping centers, LVBI, galpões logísticos, KCRE, um fundo de papel, de CRIs, JSRE, um fundo de lajes corporativas, ou seja, escritórios comerciais, KNSC, também um fundo de papel, RBRY, um fundo de papel com um pouco mais de risco, um high yield, e o VISC11, que é mais um fundo de shoppings. A maior posição é RBRF com 18, depois nós temos uma série de posições mais ou menos do mesmo tamanho, né, 13, 14, o XPML fica um pouquinho maior, 16,91, e temos 3 posições menores, KNSC, RBRY e a menor de todas, o VISC, com 6,66% da carteira. Aqui nós temos a representação gráfica disso. E olhando por setores, nós temos que a maior parte da minha exposição está em recebíveis imobiliários, nesses fundos de papel que estão lotados de CRIs, indexados à inflação, ao CDI. Isso dá 30% da carteira, é o que eu tenho mais ou menos como objetivo, quase 1/3 da carteira exposto ao segmento de papel. Depois nós temos quase 23,5% em shoppings, que dentro daqueles imóveis físicos realmente do tijolo, é um setor que eu acho muito interessante. Nós temos 18 no único FOF da carteira, a maior posição, e é um fundo de fundos, né, vai me dar uma certa diversificação. 14 em galpões logísticos, também só tem um. E em lajes corporativas nós temos 13,48, também uma única posição no JSRA11, mas eu vou lembrar que através do FOF eu tenho exposição a vários fundos imobiliários de lajes corporativas. Se nós vamos para a parte da posição detalhada, onde nós vemos a variação dos fundos, levando em conta o preço médio de compra, aqui nós não temos o resultado junto com dividendos, vou colocar aqui do percentual de ganho, veja que no momento nenhum fundo imobiliário está me dando prejuízo, todos estão positivos. E nisso eu vou lembrar que não conto o dividendo, é somente a variação do preço médio, sendo que o dividendo ele sai da cota do fundo imobiliário. Até por isso, se a gente olha aqui, os fundos de papel eles são os lanternas dessa relação, porque eles distribuem praticamente tudo que eles têm de dividendo. E não tem uma reavaliação do portfólio porque o preço do metro quadrado subiu muito. Os CRIs estão submetidos à dinâmica de marcação a mercado. Então pode subir, etc. Mas o que se espera é que um fundo imobiliário de papel ele valorize não muita coisa, mas pague muito dividendo. Então é normal que eles estejam aqui embaixo. E na parte dos fundos de tijolo, nós temos aqui o LVBI puxando para cima, com 15,91 de valorização. E o JSRL acabou ficando na lanterna desse segmento de tijolo, porque não teve tanta valorização assim. É um fundo que sofre com mais vacância, falamos disso no episódio anterior. Mas eu acho que ele tem grande potencial para me gerar um alfa, vindo aí numa estrutura de ganho de capital, nem tanto de dividendo, né? Ele paga bem menos dividendo do que os fundos de papel. Saindo daqui e indo para os dividendos, nosso painel de proventos. Nós vemos aqui os proventos mês a mês. Veja que novembro foi um mês em termos absolutos muito interessante. Não foi o melhor de yield on cost, ficou em 0,85. Já tivemos meses melhores, onde a carteira ela conseguiu yield on cost de quase 1%. Esse yield on cost é o que eu ganho de dividendos comparado ao preço médio da minha carteira. E aqui para dezembro não temos ainda os dados completos, porque veja que em dezembro eu tenho um pagamento de 5 fundos imobiliários, faltam mais 3. E em termos absolutos, quem me paga mais é o KCRA11, com R$770,
R$690, seguido do LVBI 11 com 698,40. Mas isso aqui ainda vai mudar porque teremos mais 3 fundos pagando. Fazer o yield on cost da carteira, ou seja, o quanto eu recebi de dividendo comparado ao preço médio, vai ficar em mais ou menos uns 8%. Mas vamos lembrar que isso é só parte do resultado que eu tenho com o fundo imobiliário, porque como a gente viu na parte anterior, há um possível ganho de capital que eu posso realizar a qualquer momento por conta da subida do preço de certas cotas. Então, para ver a rentabilidade mesmo, eu vim aqui na parte minha rentabilidade. E nesse ponto, pegando o resultado dos últimos 12 meses, e aí quase que fechando o ano de 2023, porque já estamos num dezembro avançado, a carteira ela deu um retorno de 18,45. Como ela só tem fundos imobiliários, veja que esse retorno comparado ao IFIX, ele é muito positivo. É um retorno aí de 180% comparado ao IFIX. Também ganhou do CDI no período, ganhou por muito da inflação e também ganhou do Ibovespa. Agora, se eu pego desde o começo da carteira, indo aqui em todos, lembrando que a carteira começou em junho do ano passado, nós temos 28,05 da carteira, também ganhando por muito do CDI, lembrando que o CDI ele foi difícil de ser batido, principalmente durante aquela época dos 13,75. Ganhou do IFIX, mais de 200%. Ganhou do IPCA nesse período, e o IPCA está bem baixo, até por isso teve muita gente largando fundos de papel bons, que tinham um portfólio muito indexado ao IPCA. Isso deu oportunidade para comprar ótimos fundos, diga-se de passagem. E ele está perdendo para o Ibovespa. O Ibovespa ele subiu mais do que a minha carteira, porém, o Ibovespa ele também tem mais volatilidade, né? A gente não quer só retorno, a gente quer um certo retorno para um dado nível de risco, de volatilidade, de oscilação. Se a gente olha aqui, veja que nada ganhou da carteira nesse período, até o S&P ficou para trás, exceto o Ibovespa, que ele está levemente acima. E se a gente volta para o período de 12 meses, o MyProfit ele colocou aqui o S&P. Então veja que o S&P conseguiu ganhar da carteira, porque o S&P também é bem difícil de ser batido, né? Esse é até um recado muito bom, você ter a comparação com o S&P, para você ver que muitas vezes ganhar real não é aquilo que importa. Você quer ganhar mais dinheiro, pode ser que o mais simples seja mandar dinheiro lá para fora e comprar uma cota de um ETF que segue o S&P. Ou até para aqueles que preferem fazer isso via mercado local. Também é uma opção. E por fim, vendo a movimentação, até agora, dezembro é um mês negativo. Então estou perdendo 0,33 e novembro foi um mês bom, deu mais de 1% aí de resultado. Lembrando que o IFIX em novembro deu um resultado de 0,66%, pegando o mês fechado realmente, não desde o último vídeo até esse. Ou seja, a gente ganhou bem mais do que o IFIX nesse período, abrimos, né, a vantagem, ou pelo menos mantivemos a vantagem. E aí dezembro não está terminado ainda, então pode ser que esse resultado aqui ele se reverta e tenhamos mais um mês positivo. Visto a carteira de modo geral, no último vídeo eu falei de 4 FIIs que eu tenho aqui. Nesse episódio falarei de mais 2, e o restante da carteira fica para um próximo vídeo. Os 2 fundos sobre os quais falarei agora são o KNSC11 e o RBRY11, começando pelo KNSC. O Kinea Securities, que, diga-se de passagem, passou há pouquíssimo tempo por um desdobramento. Isso costuma confundir o pessoal. Muita gente falou, meu Deus, caiu 90%. Não, simplesmente ele pegou uma cota e transformou em 10. O que isso muda para o cotista do fundo? Nada. Você tinha uma cota, por exemplo, que custava R$100, agora você tem 10 cotas que custam R$10. Então seu patrimônio está inalterado. Porém, o que se espera como reação disso é um aumento da liquidez, porque mais gente agora pode ter acesso às cotas do fundo, porque é mais simples de negociar. Em ações isso costuma ser inclusive mais verdadeiro, porque lá vamos lembrar que ou você negocia no fracionário de 1,99 ou no mercado integral, e aí são múltiplos de 100. Agora em fundo imobiliário, um desdobramento ele não mexe tanto assim com liquidez, porque você pode comprar já uma cota. Então fica mais líquido? Até pode ficar, mas não tem o poder de mudar tanto quanto no mercado acionário. Esse fundo em si, ele entrou na minha carteira no dia 24/10 do ano passado, 2022, então tá mais de um ano na carteira. Hoje representa 9,3 da minha posição, e dentro exclusivamente da parte dos recebíveis imobiliários, ele é praticamente 1/3 da carteira de recebíveis, está com 30,69% de exposição. O fundo hoje ele negocia a 0,97 do seu valor patrimonial, então veja que está com um leve desconto, e pagou um dividendo interessante de 11,98% ao longo dos últimos 12 meses. Só que isso é aquilo que já aconteceu, né? Quando a gente olha para o futuro, por que eu me animo com esses fundos de papel? Porque como você pode ver na tela, se a gente olha o carrego dessa carteira, o que eles têm de ativos lá dentro, a taxa média dos CRIs indexados à inflação é de CDI mais 8,24. Dos CRIs indexados ao CDI é de CDI mais 3,64. Ah, Bruno, mas o CDI vai cair. Beleza, o CDI vai cair, mas ainda é uma bela
taxa. E com o CDI caindo, eu acho que esse IPCA ele pode vir aumentar. Até porque, se eu olho lá as projeções de Boletim Focus, começa a ver o nosso IPCA para 2024, 2025, meta de inflação em 3%, mudança de presidente de Banco Central. Eu estruturalmente sou comprado em inflação no Brasil. Acho que essa inflação de 3% é uma inflação que ela tem bem pouco a cara do nosso país. E se a gente olha essa alocação do portfólio do KNSC, nós vemos que em torno de 60% está em CRIs, que são IPCA mais alguma coisa, e uns 43% estão em CRIs, que são CDI mais alguma coisa. Até somando o percentual, a gente passa de 100%, porque o fundo tem certas operações compromissadas, então ele fica levemente alavancado, digamos assim. E o que chama a atenção de muita gente, várias gestoras têm colocado nos seus relatórios, são essas tabelas de sensibilidade. Veja aqui, por exemplo, que ele coloca que se o preço da cota estiver em 8,5, você comprou por R$ 8,50, o que você tem de yield esperado é 9,96 mais IPCA. Isso antes das taxas do fundo. Se você coloca a taxa de administração do fundo, isso vai cair logicamente, porque tem um custo para o fundo funcionar, mas continua tremendamente alto, fica em IPCA mais 8,76. E aí eu te pergunto, onde que você vai achar IPCA mais 8,76 hoje aqui no Brasil, com uma gestão boa, de uma gestora reconhecida, com distribuição mensal de dividendo, isento de imposto de renda? É bem complicado de achar isso. E quanto à diversificação do portfólio, dentro desse fundo nós temos 72 CRIs. É justamente por isso que eu, em renda fixa, não fico pegando CRI isoladamente. É muito melhor pegar um fundo que vai te dar uma exposição muito mais diversificada. E com o gestor por trás analisando esses ativos, que são análises mais complicadas de serem feitas. Trabalhar com crédito não é simples. É muito mais fácil você analisar equities, a parte das empresas em si, do que, pelo menos na minha opinião, a parte de crédito. Não que o outro também seja simples, é só uma questão de que é menos complicado. E por fim, se a gente pega o retorno histórico desse fundo, colocando aqui na tela, veja que ele tem um resultado melhor do que do IFIX. E também, muita gente se importa com isso, apesar de serem coisas diferentes, né? Um quase não tem volatilidade, etc. Mas justamente por isso você espera ganhar em termos de retorno, se você vai correr mais risco, ter mais volatilidade. Portanto, é interessante observar que ele também supera o CDI na nossa janela de comparação, desde outubro de 2020, que é o começo desse fundo imobiliário. E o nosso próximo fundo agora é o RBRY, o RBR Private Credit Imobiliário. É um fundo que negocia hoje em linha com seu valor patrimonial e pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 14,15%. É o maior dividend yield de um FII da minha carteira. Se a gente olha o portfólio desse fundo, ele tem 34 operações, sendo 53% indexadas ao CDI, a uma taxa média de CDI mais 4,2% e 47% ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 10,06%. E aí, como vocês podem ver na tela, ele tem taxas melhores do que a gente viu no KNSC, mas, logicamente, essa taxa a mais vem acompanhada de um pouco mais de risco. Até no código dele você vê esse Y no final, isso pode estar indicando que ele é um high yield. E para ter high yield, mais distribuição, geralmente você tem um high risk, ou seja, um risco maior. Não que o portfólio dele seja ruim, mas é um portfólio de operações mais curtas. Você vê na duration do fundo, 2,8 anos, e com CRIs que costumam ter o rating mínimo de BBB. Então veja que já não são coisas assim AA, com risco de default muito baixo. Já é um trabalho de análise para pegar aquilo que não tem uma qualidade tão boa, tão high grade, e tentar separar o joio do trigo. E eles foram muito bons em fazer isso ao longo do tempo. E dentro do fundo eles têm duas estratégias, a core e a estratégia tática. Nessa estratégia core, que é a principal do fundo, onde eles têm a maior parte do portfólio, eles estão pegando esses CRIs com esse rating mínimo de BBB. Na parte tática, eles veem mudanças de posição. Pega alguma coisa que está muito barata, segura durante um tempo, quando ela se apreciou você vende. Então, é uma posição mais sujeita a movimentações de curto prazo. Eles também podem ter uma parte simplesmente em liquidez, esperando futuras oportunidades, que estaria investido, por exemplo, em títulos públicos pós-fixados, aquilo que a gente pega no site do Tesouro como Tesouro Selic. Olhando hoje o portfólio do fundo, veja que eles estão com uma liquidez em 0, ou muito próxima disso, parte tática de 12%, e tem ali na parte core, a estratégia principal, 87% do patrimônio do fundo. Olhando também a tabela de sensibilidade, veja que comprando a cota de mercado por R$ 100,50, que é um preço próximo do preço atual, nós teríamos a carteira dos CRIs, que paga IPCA mais alguma coisa, pagando IPCA mais 9,92, tirando a taxa de administração IPCA mais 8,64. E a parte que está indexada ao CDI pagaria CDI mais 3,61, depois da taxa CDI mais 2,33. Aí novamente fica o questionamento, onde você vai achar a isenção de imposto de renda com liquidez, porque é relativamente fácil você montar e desmontar uma posição, ao que pague IPCA mais 8,6, ao que pague CDI mais 2,33. Por isso que eu gosto bastante desses fundos de papel. E por fim, se a gente olha a performance desse fundo também ao longo do tempo, desde maio de 2019 até agora, o RBRY ele supera o
CDI, ele também supera com folga o IFIX, que seria o comparador ideal. Então, se ele continuar fazendo no futuro o que ele fez no passado, estaríamos bem aqui na carteira. E agora, para fechar esse vídeo, falta só colocar um nome novo. Então, falei no começo do episódio que eu queria uma nova posição na minha carteira de fundos imobiliários, e aí vocês devem ter assistido o vídeo que saiu nessa segunda. Se não assistiram, assistam, porque ficou um vídeo muito bom. Um papo que eu bati sobre fundos imobiliários, ano de 2023, o que esperar para 2024, com o Ricardo Figueiredo, nosso analista de fundos imobiliários lá na Finclass. E a gente estava comentando sobre setores, etc. E no final eu falei da minha carteira. Aí perguntei para ele, o que você acha que falta aqui, que poderia entrar? Ele me deu algumas sugestões. Depois do vídeo nós conversamos mais. Eu também aprecio essa tese de que os fundos de fundos vão ter um rendimento legal, porque afinal de contas eles estão com desconto, estão comprando outros fundos que também têm desconto. Só que eu já tenho uma posição grande em um fundo de fundos, então não quero colocar mais dinheiro no RBRF. Até porque, como o Ricardo ele falou no último vídeo, esse fundo ele tá mudando um pouco a estratégia. Então eu perguntei para ele, cara, de fundos, o que você tem aí na sua cabeça que é muito interessante? E ele falou deste fundo aqui, o BCIA 11. Então, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Vejam que ele tem um dividend yield de quase 10% ao longo dos últimos 12 meses. Ele subiu bastante esse ano, 21,62. Se tivesse na minha carteira, teria puxado a rentabilidade ali para cima. E quando a gente desce aqui nas informações, ele negocia hoje com um desconto sobre seu valor patrimonial, não tão grande, por exemplo, quanto o do RBRF, mas se a gente pega a performance desse fundo ao longo do tempo, o Ricardo está falando comigo que ele conseguiu gerar muito alfa nos últimos ciclos de valorização e desvalorização dos fundos imobiliários, a equipe de gestão permanece a mesma. Então, na visão dele, é um fundo muito bom. E como o Ricardo, para mim, é um dos caras que mais entendem desse negócio aqui no Brasil, talvez o cara que mais entenda, eu vou comprar um pouco desse fundo para minha carteira. Se a gente olha na parte do portfólio, nós veremos que ele tem vários fundos conhecidos. Também vai me ajudar a diversificar um pouco mais o meu patrimônio. Então, feito esse disclaimer, e aí como esse episódio já ficou longo, num próximo eu posso apresentar mais detalhes do fundo, dessa carteira ativa do Bradesco. O que eu vou fazer agora é comprar na prática. Então já estou com o home broker da corretora Rico aberto. Veja que na movimentação do fundo há um pequeno spread de 3 centavos e eu tenho mais ou menos uns 50 mil reais disponíveis para colocar esse fundo na minha carteira. Ele vai começar inicialmente como uma posição menor. Não será a menor posição de todas, mas estará entre as 3 menores aí e nós chegaremos a 9 fundos imobiliários na carteira. Então um pouco mais de diversificação para o nosso portfólio via o fundo do Bradesco. Então vou colocar aqui o preço, vou colocar 100,42 para ficar com a primeira oferta de compra e vou colocar 500 cotas. Então vou comprar aí mais ou menos 50 mil reais, 210 do fundo. Tá, vou botar um pouquinho mais. 520 cotas, então dá 52, 218 e 40 se eu conseguir executar todas nesse preço de R$100,42. Coloco aqui minha assinatura eletrônica e a ordem está enviada, tá como primeiro aqui no book, então vamos esperar para ver se alguém topa me vender. E como essa ordem deve demorar um tempo para ser executada, eu atualizo vocês no próximo vídeo, já no ano de 2024. E aí ficam aqui os meus votos para quem eventualmente acompanha só essa série no canal, de um ótimo 2024. Em janeiro retomamos com mais um episódio para atualizar vocês dos acontecimentos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Se quiser aprender mais, lembre-se de entrar na lista de espera do Viver de Renda. Um grande abraço e até a próxima.